Jovens, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo aí do turno de vocês. Deixa eu trazê-los aqui mais para perto de mim, né? Desculpa, tomei refrigerante, aí tá aquele negócio. Professor Robson, nós temos uma aula que eu gostaria de fazer ela um pouco mais solta, mais relaxada, tá? Eu não sei se será a nossa última aula. Do semestre eu garanto que sim, tá? Mas eu digo em relação a mim, professor Robson, como professor de vocês, tá? Estão sendo convocados alguns professores. Já falei para vocês que eu serei professor do estado, né? Acho que sim, né? Passei no concurso. Só se for uma situação muito ruim, né? Aí tá tudo muito aberto, tudo muito aí indeciso, digamos assim. Foi nessa semana que começaram essas convocações, né? A segunda turma, digamos assim. Só que eu ainda não fui chamado, estou aguardando aí, tá? Quero falar para vocês que a experiência foi ótima. A gente já vai se adiantando caso aconteça isso, né? Até agosto. A gente já vai se adiantando. A experiência foi ótima. Eu tive contato com alunos muito bons, alunos muito dedicados, né? Aqueles que tinham acesso ou que têm acesso à internet estavam se dedicando, né? E gostei muito da experiência, né? De trabalhar a Ilíada, trabalhar a mitologia com vocês, e aqui a gente está trabalhando as rãs, né? Um livro que eu estou sendo sincero para vocês, eu nunca o li. Eu li vários livros do Aristófanes, mas ainda não tinha lido as rãs e não completei, né? Eu estou lendo com vocês. A mesma experiência que vocês estão tendo, eu estou tendo também, tá? Então é muito gratificante isso. E já de antemão dizer que foi prazeroso, foi muito produtivo, eu gostei muito de trabalhar com vocês, trabalhar juntos, né? Mas vamos ao que interessa. Eu queria fazer uma aula um pouquinho mais leve, não sei se vocês perceberam, eu estou falando até um pouquinho mais baixo. Tive probleminha de garganta esse final de semana, né? Então não estou falando tão alto assim. Não sei se vocês lembram do enredo, na aula passada a gente trabalhou até Dionísio e Xanthias tinham descido do barco do Caronte. No caso, Dionísio, né? O Xanthias deu a volta, né? E os dois se encontram no Hades e eles vão encontrando aquilo que o Hércules tinha avisado a eles, né? Já tinham visto, né? Tinham tido algumas visões daquelas pessoas que estavam sendo punidas, né? Pelos seus erros. E eles deram de cara logo com a Empusa, né? E teve aquela relação, né? Eu falei para vocês, a quebra da quarta parede, em que os atores eles interagem com o público, né? O Dionísio, inclusive, ele vai até tentar se esconder próximo do sacerdote, que é um dos primeiros espectadores, que está na primeira fila, né? Então é muito curiosa essa parte aí, né? E enfim, eles encontram a parte que o Hércules também havia dito, que era a parte dos iniciados nos mistérios de Eleusis, tá? Se der, a gente ainda lê um pouquinho sobre mistérios de Eleusis aqui, tá? Eu não vou ficar enrolando vocês também, tá? Podem ficar tranquilos, eu não gosto dessas coisas, tá? A gente vai estudar o livro aí até enquanto não ficar estafante para vocês, e depois disso a gente vai estudar aprender valor, né? Encerrar o conteúdo e estarão de férias, né, digamos assim. Mas vamos lá. A gente havia parado exatamente quando eles começam a ouvir as flautas, né? As flautas dos iniciados nos mistérios de Eleusis. Professor, o que é esse mistérios de Eleusis? Deixa eu ver se eu coloco aqui no Google para que nós possamos ter a experiência juntos, né? Deixa eu abrir mais uma aba aqui.
Aí a gente lê só o básico para que vocês tenham Mistérios de Eleusis aqui, ó. Vamos ver o que a internet fala. Lógico, é o Wikipédia, é o básico, né? Mas enfim, são ideias assim gerais, né? Os mistérios de Eleusis, também conhecidos como mistérios eleusinos, eram ritos de iniciação ao culto das deusas agrícolas Deméter e Perséfone. Falei para vocês dessas duas deusas, tá? Falei para vocês que o deus Hades, o deus do mundo dos mortos, ele estava à procura de uma parceira, né? De uma esposa. O que ele fez? Ele raptou Perséfone, que em alguns mitos aparece como filha de Zeus, em outros não, tá? Ainda fica essa dúvida. Ela era filha, sem dúvida, aí, de Deméter, que era a deusa dos grãos, tá? E Deméter teria ficado tão triste, que tudo que tinha vida aqui de grãos, de plantas, de flores, árvores, enfim, começou a murchar, né? E se não havia os grãos, não havia os alimentos nem para os animais, nem para as pessoas também, né? Os animais começaram a morrer, algumas pessoas também começaram a morrer, enfim, houve um certo caos, né? Zeus, vendo essa confusão, ele teve que entrar na história, né? Ele não queria confrontar o irmão. Não sei se vocês sabem, Hades é um irmão a Zeus. Ele é o irmão mais novo de uma trinca aí, digamos aí. Você tem Zeus, você tem Poseidon. Eu acho que o Hades é mais velho. Hades. Ele não queria confrontar o irmão, tá? Tentaram ali entrar mais ou menos num acordo e ele conseguiu esse acordo. Qual foi o acordo? De que Perséfone passaria metade do ano com Hades, no mundo dos mortos, Hades, e metade do ano com a mãe, Deméter, que ela tinha entrado numa tristeza muito grande, né? Aí, quando ela volta ao mundo dos vivos, aí é o tempo da primavera e do verão. Quando ela vai para o mundo dos mortos, ficar com seu esposo Hades, aí é o outono e o inverno, né? Aqui não é bem definidas as estações, né? Nós achamos que só temos inverno e verão. Não é bem assim, tá? A gente até, inclusive, confunde. O período de chuvas, tá, gente? Normalmente é o período de verão, porque é muito quente. Há uma evaporação muito grande e muitas chuvas, tá? O período de secas seria mais ou menos aí período de outono, tá? A gente confunde algumas coisas aí, tá bom? Continuando aqui a leitura. Mistérios de Eleusis eram ritos de iniciação. Iniciação ao quê, professor? A alguma etapa da vida, tá? Rito de passagem, rito de iniciação é mais ou menos isso, tá? Rito de passagem, você passa para uma outra etapa da vida. Iniciação em quê? No culto às deusas Deméter e Perséfone, tá? Que se celebravam em Eleusis. Eleusis é uma cidadezinha próxima de Atenas, capital da Grécia, né? Eram considerados os de maior importância entre todos os que celebravam na antiguidade, né? Dependendo aí da época, tá, gente? Dependendo aí da época. Certamente na época de Aristófanes era o de maior pompa, né? Junto com o do deus Dioniso, né? Estes mitos e mistérios se transferiram ao Império Romano e sinais dele podem ser notados em práticas iniciáticas modernas. Falei para você dos maçons, né? Alguns resquícios, digamos assim, sobrou até os dias atuais, né? Deixa eu ver se eles falam mais outras coisas aqui, ó. Já falei do mito, né? Ó,
Os mistérios eleusinos celebravam o regresso de Perséfone ao mundo dos vivos, né, onde tudo florava, né, a primavera, visto que era também o regresso das plantas e da vida à terra, depois do inverno. É exatamente isso, não sei se vocês conseguem entender a imagem que também se passa com esse rito. Quando é o outono, é a época que as folhas caem, né, e tudo murcha, parece a morte, né? No caso, Perséfone ia ao mundo do Hades, né? Quando as coisas nascem, brotam, voltam à vida, que são os campos, né, as folhas, tudo bonito, tudo muito verde, né, é a vida, né, ela voltava para o mundo dos vivos. Tem essa imagem aí, tá, gente? As sementes que ela trazia significavam o renascimento de toda a vida vegetal na primavera. Então eram rituais, tá? Se o povo reverenciava em Deméter, a terra-mãe e a deusa da agricultura, os iniciados viam nela a luz celeste, mãe das almas e a inteligência divina, mãe dos deuses cosmogônicos. Enfim, começaram a juntar, digamos assim, a mãe de todos os deuses, que é Gaia, que é a deusa mãe, deusa terra. Terra em grego, terra significa Gaia, tá? Então seria a deusa mãe, tentaram juntar aí com Deméter, né? Dependendo aí do período, isso foi muito praticado, tá? Entre os participantes estavam provavelmente figuras influentes, como Sócrates. Logo no início da República, Sócrates está voltando de um desses rituais. Sócrates, Platão foi quem escreveu, né, esse livro, A República. Aristóteles, outro filósofo. Sófocles, que eu falei para vocês, um dos tragediógrafos. Plutarco, que ele era um historiador. E Cícero, que era outro filósofo, mas aí romano, tá? Eu vou parar aqui esse vídeo, aí a gente volta daqui a pouco com a leitura mesmo do livro.